Olá, meu nome é Raul Figueira Miranda e esse vai ser mais um da série de vídeos que eu estou gravando com o objetivo de se preparar, né, para tirar a certificação como um desenvolvedor Commerce Cloud. Então, nos primeiros vídeos nós vimos qual era a sequência de estudo, né, o que a gente tinha que estudar pelo guia do Trailhead. E dessa vez nós estamos numa segunda unidade aqui do Trailhead que o Trailhead aponta, né, que deve ser lido e estudado para tirar uma boa pontuação, né, para conseguir o certificado. Então eu marquei aqui alguns pontos interessantes dessa unidade, né? A unidade fala basicamente do ambiente de desenvolvimento para Commerce Cloud, né, B2C. Então, ele fala das três chaves do desenvolvimento para Commerce Cloud, que seria o uso do BM, né, do Business Manager, de uma IDE que usa que é preparada para desenvolver usando o JavaScript, como o Visual Studio Code, e de uma arquitetura do Commerce Cloud, né? Por exemplo, o SF-Array, né? Que é uma arquitetura mais nova, né? Uma antiga era chamada de Sitegenesis. Ele fala que essa arquitetura é feita em MVC, né? Em que se tem o modelo, os models, né? A view e os controllers, né? O models são as lógicas de negócio, dados, né? E a view seria o que o cliente, o comprador vê, né? É tudo que ele vê na loja, na frente de loja, como página de detalhes de produtos, enfim, tudo que ele vê na loja, né? Os produtos e tal, carrinho para compra. E tem os controllers, né? Os controllers são aqueles que servem para receber as requisições e ações do usuário, né? Por exemplo, quando o usuário faz um clique em um botão, então determinadas ações de usuário são convertidas, essas ações, né? São pegadas esses eventos, essas ações, os dados que o cliente entra e tal, e enviado uma requisição para o controller fazer determinados cálculos e fazer alguns cálculos, retornar alguma informação, retornar uma página, né? Então aqui nós temos um modelo, Model View Controller. Nós temos os cartuchos, que são os cartridges, né? Com os cartridges a gente consegue inserir na página, na plataforma, determinadas funcionalidades, né? Então existem alguns cartuchos que são usados para fazer processamentos padrões, né? Por exemplo, fazer compra com cartão de crédito, adicionar determinadas funcionalidades como vouchers, enfim. E tem alguns cartuchos que são mais específicos por marca, né? Já que a plataforma ela suporta várias marcas, você pode ter vários sites, né? Enfim, com várias marcas. Então o cartucho você consegue adicionar ele e tirar ele, né? Tem uma configuração lá no BM, no Business Manager, que é o Cartridge Path, em que você coloca qual cartucho tem prioridade em relação a outro, né? Então, ao codificar, determinados códigos podem prevalecer sobre outros dependendo de qual cartucho tem prioridade. O que mais? Nós temos os templates. Os templates no Commerce Cloud usado uma linguagem de marcação dinâmica, né? Que gera o HTML no final, né? Então,
é usada essa linguagem chamada ISML, que a tradução seria... Tradução não, o significado de cada sigla seria Internet Store Markup Language. Então, ao escrever, né, ao fazer a página em ISML, depois dinamicamente transforma o que está em ISML em HTML. Então tem algumas tags, né, pré-definidas no ISML, como IS, if, né? Todas as tags do ISML começam com IS. Então é IS if, IS loop, né? Então você pode, por exemplo, fazer um loop de elementos, mostrando vários elementos no HTML. Também tem blocos de script, né, e expressões dentro do ISML. Outra parte de codificação de páginas seria as definições de formulários. Então, nós temos form definitions, que são arquivos com .xml. E nesses forms definitions é onde é definido como são os campos, como o formulário deve ser, né? E depois disso, essas informações são meio que integradas no template. Então, por exemplo, no form definition, você pode especificar que os zip codes, né, os CEPs, eles têm uma determinada quantidade de números, né, uma série de números, uma determinada quantidade, né? Então você pode colocar o regex dele, né? Pode colocar o formato, a validação, qual mensagem deve aparecer caso os dados desse formulário, desse campo do formulário, não estejam de acordo, né? E esses forms definidos são usados em uma linguagem proprietária, assim como o ISML, né? A definição de formulários, eles ficam na pasta do cartridge forms, cartridge/forms/default, onde são salvos os esquemas, né, de formulários, os arquivos de esquema de formulários que identificam os atributos, elementos, formulários. Nós temos também o Resource Bundles. Os Resource Bundles são para você evitar hard coding, né? Texto de strings. Então, em vez de você digitar as strings, as palavras que devem aparecer na página hard-coded, você cria arquivos, que são esses Resource Bundles, em que você escreve lá o texto que você quer que apareça na página e você identifica ele por um nome, uma determinada variável, né? Então são os arquivos .properties. Então são arquivos que você coloca o nome do arquivo e a extensão dele é .properties. E qual é a utilidade disso? Serve para, por exemplo, se você quiser traduzir, né, páginas, você quer fazer páginas em português, inglês, alemão. Então basta criar arquivos diferentes com nome, com tags, com palavras diferentes. Por exemplo, sei lá, no Brasil o nome do arquivo vai ter BR no meio, o americano vai ter US. Então, dependendo do nome do arquivo e da forma com que você chama lá o URL, a página vai ser carregada com uma linguagem diferente. Então, você consegue usar os Resource Bundles para isso. Tem os scripts também, né? Por exemplo, tem a OCAP. A OCAP é uma API RESTful, né? Do Commerce Cloud, em que você pode fazer requisições HTTP e pegar respostas, né, de informações do Commerce Cloud. Então a OCAP serve para integrar, né, com terceiros. Os scripts no Commerce Cloud, eles suportam o ECMAScript 5, né, por exemplo. Então não vai funcionar padrões mais novos, né, padrões mais novos do JavaScript, né, por exemplo, aquela Lambda, Arrow Function, tal.
mas já tem muita coisa interessante como ponto .map, né, por exemplo, que funciona no ECMAScript 5. Nós temos também os controllers. Os controllers são script server sides, né, do lado do servidor, que eles tratam as requisições que vêm da página, né? Então, por exemplo, quando o usuário clica no item de uma categoria, ou então faz uma pesquisa de um termo, o controller recebe essa requisição e renderiza uma página de acordo com que os eventos que o usuário realizou, né? Os controllers são escritos em JavaScript e também podem ser escritos em B2C Commerce Script, né? No script do Commerce Cloud. Então, os arquivos, os controllers podem ter tanto a extensão .ds como .js, né? Os controllers eles são localizados numa pasta no top level of the cartridge. Então, tu tem lá a pasta cartridge, e depois você pode ter o controllers, e dentro dessa pasta controllers você vai ter os arquivos .js ou .ds, né, que podem representar os controllers. Para começar para iniciar a programação, você tem que ter um sandbox, né? Tem que ter um local em que você vai mandar o código e tal. Você tem que ter uma IDE como o Visual Studio Code para programar. No Business Manager, você tem que registrar os seus cartuchos lá, tem um cartridge path. Tem que importar o SFRA, dados, né? Por exemplo, do SFRA no seu sandbox, para ter como exemplo, né, de início de exemplo de produtos, exemplos de dados, né, para serem mostrados na loja. Então você pode importar dados do SFRA. É bom desabilitar o caching, né, para programar, porque assim você pode ver as mudanças acontecendo na mesma hora. Também é importante gerar índices de busca para que as buscas funcionem, né? Busca de produto. E você pode também ver o storefront pelo BM. Dá para usar também cartuchos. Você pode pegar cartuchos de parceiros para poder adicionar funcionalidades extras na sua loja de maneira mais rápida, né? Então existe uma certificação de cartuchos, uma certificação, né, em que terceiros podem criar cartuchos e tirar essa certificação para se adequar aos cartuchos da tecnologia, né, da última tecnologia do commerce. Então você pode encontrar cartuchos provedores de pagamento, para colocar reviews em produtos, né, verificação de taxas, né, endereços. Então, é basicamente isso, essa unidade. Tem também essas perguntinhas aqui que eu não vou dar resposta. Essa primeira, what does MVC stand for in MVC Architecture? Aconselho você tentar responder essas duas questões e colocar aqui nos comentários do vídeo. Eu vou estar colocando também as respostas dessas questões, dessa primeira e segunda questão, e depois então você pode comparar. Gostaria de lembrar que eu fiz um grupo no WhatsApp para colocar pessoas que também estão estudando o Commerce Cloud, e então vocês podem entrar lá nesse grupo para que a gente possa interagir e se conhecer melhor. Então vejam aí a descrição do vídeo para links interessantes e para mantermos o contato. Então é isso, até mais, valeu!